Fala galera, eu sou o Richard e sejam todos muito bem-vindos ao Z-Talent Class, a sua maratona de conteúdos digitais, onde você recebe todas as orientações necessárias para criar um projeto de sucesso no Z-Talent. Já falamos bastante coisas relacionadas ao projeto do Z-Talent, como entender o evento, uma boa análise e leitura do briefing, e na última semana, como se comunicar de forma forte e assertiva com o seu cliente utilizando os arquétipos. Hoje é dia de falar sobre tipografias, como usá-las, quais são as suas características principais, técnicas e conceito por trás das letras. E aí, bora lá? Tipografia nada mais é que o estudo, a criação e a aplicação dos caracteres, estilos, formatos e arranjos visuais harmônicos das palavras. Os tipos, mais conhecidos como fontes ou letras, indicam a composição visual de um texto. A função da tipografia no design gráfico, no entanto, é apresentar uma excelente legibilidade na construção de um visual harmônico e atrativo, que apresente de conteúdo de uma maneira dinâmica. No caso do design gráfico, a tipografia vai além de fatores textuais e abrange também a parte estética. Antes de nos aprofundarmos nesse assunto, é ideal conhecer os princípios da tipografia. Existem 4 classificações primárias do seu estilo em que a maioria das fontes se encaixam, e são elas: sem serifa, serifada, manuscrita e modernas. E cada uma dessas classificações são adequadas para determinados projetos. Mas antes, é importante a gente entender o que são linhas de caixa alta e baixa. Tipografias em caixa alta são utilizadas para definir expressões como autoridade, respeito e imponência. Já as tipografias de caixa baixa são utilizadas de formas mais modernas, intimistas e jovens. Só para a gente ter uma leitura muito básica, tipografias de caixa altas e baixas são as conhecidas maiúsculas e minúsculas. Errar na tipografia é fatal para o seu projeto e não podemos negar que ela é um elemento crucial para que você tenha um sucesso nos seus trabalhos. Até porque a escolha da tipografia diz muito sobre a sua marca. Existem algumas regras que devem ser seguidas de maneira precisa. Então, prepare a caneta e anote todas elas. A hierarquia visual tem como objetivo guiar a atenção do telespectador de forma estratégica. Para isso, geralmente é utilizado diferentes tamanhos de fontes para gerar uma ordem de destaque. Já o contraste serve para destacar certas informações no seu design, e isso pode ser feito através da distinção de cores entre fundos e também a própria fonte, através do uso de tamanhos, espessuras e o corpo da sua fonte. Aqui estão algumas etapas que podem te ajudar a fazer boas escolhas para os seus projetos. Primeiro, leve em consideração todas as informações relacionadas ao seu conteúdo. Depois, escolha tipografias que possuem acentos, numerais e elementos em sua composição. E por último, escolha pares de fontes que combinam e tenham personalidades entre si. O primeiro são fontes com serifa. Esse tipo de letra é datado do século XVIII, na época em que as letras eram esculpidas em pedras e os tipógrafos acrescentavam muitos ornamentos, detalhes decorativos, muitas coisas em suas criações. Atualmente, as fontes com serifas são bastante populares. Leva-se um contexto a se dar um toque de elegância e sofisticação em determinadas peças gráficas. Esse tipo de letra salienta conceitos e tradições que fazem transparecer respeito e confiança ao público. Tipografias com serifa é ideal para marcas que pretendem transmitir esses valores. Temos como exemplos editoras, jornais, seguradoras, empresas na área de finanças e de artigos de luxo. Para além dos motivos já mencionados, essa fonte é utilizada facilmente para leitura, ou seja, é aconselhada na impressão de livros que utilizam letras serifadas, já que, em teoria, as serifadas dão uma sensação de continuidade, sabe? E que apoia o leitor a se conectar mais fácil com essas letras. Eis aqui algumas marcas que utilizam a fonte serifada em seus logotipos. Temos a Sony, Tiffany & Co, Times Magazine, Vogue e a Honda. Fontes sem serifas são sinônimo de modernidade, inovação e minimalismo. Existem inúmeros tipos de letras sem serifa que são mais indicadas para uma mensagem direta e contemporânea, com linhas
limpas e dimensões equilibradas, tipos de letras não serifados são adaptados para expor simplicidade e modelização no texto impresso. E também é uma fonte ideal para determinadas aplicações, como carimbos onde não é possível um elevado grau de detalhes de desenho. Para uma primeira impressão informal, atual e jovial, a ideia é utilizar fontes sem serifas. E podemos observar na maioria das redes sociais e empresas que focam basicamente as suas faixas etárias em mais jovens, esse tipo de letras é muito mais comum. Se liga só nessa lista de empresas que utilizam a tipografia sem serifa em seus logotipos. Nós temos Facebook, Spotify, Airbnb, Nike, Netflix, Target e a própria Google. Já as tipografias manuscritas são muito utilizadas em projetos relacionados a algo pessoal ou artístico. É ideal simbolizar um projeto feito à mão ou mesmo com aquele capricho semelhante ao artesanato. São fontes com estilo escrito à mão, mais desenhadas, ideal para títulos de marcas. Exemplos como a Disney, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Instagram e entre outras empresas utilizam a tipografia manuscritas em seus projetos. Já as tipografias modernas são utilizadas em projetos atrelados mais ao contemporâneo. São fontes mais enfeitadas e podem ser utilizadas em projetos que têm uma identidade mais tecnológica, como a Globo, a Nubank e entre inúmeras outras. A seguir, listamos alguns passos que podem te ajudar a fazer uma boa seleção da sua tipografia. O primeiro é o objetivo e o público-alvo. Analise qual tipografia realmente está alinhada à identidade da marca e, depois disso, se ela realmente transmite a mensagem certa para o seu público certo. Qual o objetivo que você quer alcançar? Está buscando um público que busca algo mais sério e conservador ou algo mais dinâmico e descontraído? O segundo passo fala sobre legibilidade. Verifique se a tipografia escolhida te garante uma boa leitura. É muito simples, é só você fazer boas adaptações e entender se ela é fácil de ler perto, de longe, ou se tem alguma dificuldade na hora de algumas aplicações. O terceiro tópico fala sobre contexto de uso. Considere como a tipografia será aplicada. Se ela for impressa, um modelo pode ser melhor. Se ela for digital, outro modelo pode ser melhor. E assim por diante. E o quarto tópico é a versatilidade. Por fim, avalie se a fonte escolhida vai funcionar nos diferentes tamanhos e proporções de arte que você deseja fazer. Assim, quando pensamos em tipografias e estilos, estamos pensando em algo que precisa ser claro, fácil de ler e interessante ao mesmo tempo. Tenha personalidade para transmitir uma característica, uma mensagem e uma personalidade. Para finalizar, rasterize suas tipografias. Utilize principalmente o Illustrator para a criação e composição dessas tipografias. Utilize ferramentas como a seleção direta para mover pontos específicos da sua tipografia, a ponto de ancoragem para refinar e arredondar determinadas partes e a própria ferramenta de construtor de formas para unificar tipos e pontos. Acabamos de passar o mapeamento inteiro de como utilizar a tipografia em seus projetos. Eu espero que vocês tenham gostado. E olha, não esqueça de comentar aqui sobre o que você achou do nosso conteúdo de hoje, nos seguir nas nossas redes sociais, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Zetarity Class e, obviamente, acompanhar todos os nossos conteúdos. E a gente se encontra semana que vem. Tchau!